Uma das razões da depressão em que Mário morre é a descoberta de que, como intelectual, ele não podia fazer nada pelos pobres. O que ele podia fazer? E ele que tanto fez na procura de conhecer a vida dos pobres, a cultura dos pobres, a religião dos pobres, mas ele confessava no fim da vida: fracassei, tudo que eu tentei deu errado. Bom, vou dar continuidade aqui às gravações sobre o Roberto Schwartz, ou Schurz, né? Não sei lá como é que o pessoal fala, né? Ele é austríaco, não é isso? Então, eu queria dizer que também são dois textos, né, que eu peguei. Um texto é As Ideias Fora do Lugar, que eu acho que é o texto mais famoso dele. E o segundo, que não deu para comentar, porque acabou ficando muito grande, né, é o Nacional por Subtração, né? Essa ideia de nacionalidade por subtração, uma ideia um pouco esquisita, né? Baseado numa ideia aí de modelo e cópia, né? Que eu chamei da outra vez de platonismo vulgar. Então vamos lá, vamos se aprofundar um pouquinho nisso, né? Eu acredito que a parte estratégica aqui, né? A gente está falando, estamos numa sequência aqui falando sobre a tarefa do crítico. É legal, bonito falar do Walter Benjamin e tal, mas também colocar a tarefa do crítico na realidade nacional. Então, um crítico brasileiro que eu coloquei em destaque foi o João Rufino dos Santos. Fiz uma gravação, né, só para ele, né, explicando o Époras do Social, como podem os intelectuais trabalhar para os pobres, né, que eu acho que é um livro importante dele. Tem outros livros que são também tão bons quanto, né, mas eu acho que esse é um livro de referência assim, interessante para esse contexto. E como um contra-exemplo, vamos dizer assim, eu estou colocando o Roberto Schwartz, né? Então é até engraçado, porque fala assim, então você está usando, já que eu estou criticando a noção de modelo e cópia, né? Que eu chamei de platonismo vulgar. É uma ideia, uma leitura da filosofia do Deleuze, né? Sobre o platonismo, lá do diferença e repetição. O Deleuze não chega a usar esse termo, né? Mas eu acredito que seja isso, né? Ele está se voltando contra uma certa ideia de Platão, né? Uma certa leitura do Platão. Então, na verdade, não é uma questão de o Joel seria o modelo, né? E o Schwartz seria uma cópia, né? Seria a falsificação, né? Não é bem isso. A questão da Grécia, né? Se a gente está falando da filosofia, é de você ter os seus amigos, né? Os seus aliados. Essa é a ideia da filosofia, né? Do amante da sabedoria, né? E você cria, né? Essa rede aí de amigos, de aliados para determinados fins, né? Então esse aliado, ele é um bom aliado ou não, né? Porque na democracia, né, já que está em aberto ali a questão, o debate em praça pública, abre-se um espaço para os pretendentes, né? Quem é o pretendente a saber o que é belo, o que é bom, o que é justo? Quais são esses pretendentes aí que realmente podem ser considerados como capazes de falar a verdade, né, na praça pública? Então, dentre esses precedentes, o filósofo, aí no caso, escolhe seus aliados, né? Então, no caso aqui, eu escolhi um aliado, que é o Joel, e alguém que eu acredito que não tenha a capacidade, né, como pretendente, de ser capaz de verdade. Eu expliquei na noção lá de ideias fora do lugar, como aquilo não cabe muito, né, para analisar, para olhar a situação do Brasil, né, porque ele tem uma ideia pré-concebida, uma ideia não trabalhada, uma ideia historicizada de direitos humanos, que aqui no nosso país não caberia em razão dos séculos de escravidão, que é um belo sofisma, né? Realmente a escravidão impede o nosso progresso, né? Mas não necessariamente a gente tem que ter essa ideia do desenvolvimento
histórico europeu para aplicar por aqui, né? E nessa gravação, então, que eu estava falando do Schurz e do platonismo vulgar, eu usei um tanto também, de novo, né, do Joel Rufino, de novo o Eporas do Social, também o livrinho autobiográfico dele, né, Assim Foi, Se Me Parece. Então, para retomar, né, para não precisar também ver o outro vídeo e tal, para poder pegar tudo em detalhes, eu vou aqui retomar só determinados pontos para poder dar essa linha de continuidade. Eu vou pegar um trecho, né, que eu já li. Eu li o trecho, a parte maior desse trecho do livro do Joel Rufino, né, Assim Foi, Se Me Parece. E aqui eu vou destacar só um pontinho, né, já que estamos falando aqui da questão dos direitos humanos no Brasil, né. Diz o professor Joel, né, também, além de ser um militante da causa negra, né, é um quadro oriundo do ISEB, do velho nacionalismo brasileiro, do ISEB, do Vargas ao Juscelino Kubitschek. É um centro de pensamento desmontado pela ditadura militar no 1º de abril, né? Logo que começou o golpe, que teve o golpe, os militares destruíram o ISEB todo, fizeram a devassa, né? Começaram a perseguir os intelectuais, os componentes lá do ISEB. O próprio Joel foi preso inúmeras vezes, inclusive antes do 1º de abril, por participar do projeto da Escola Nova, organizado junto com o Nelson Werneck Sodré, que era a pessoa ali, né, referência para ele dentro do ISEB. E essa noção mesmo do ISEB, por exemplo, a teoria da dependência, não do Fernando Henrique, a do Serra, etc., mas a teoria da dependência original, vamos dizer assim, dos inventores, né? Não da versão que o Fernando Henrique fez depois, que é da dependência associada, também partiu ali de pessoas vinculadas ao ISEB, né? O Rui Mauro Maurini se politizou, se formou, né? Vamos dizer assim, amadureceu ali no ISEB, não com o Nelson Werneck Sodré, mas com outra figura respeitável que foi o Guerreiro Ramos, né? Então você teve esse centro de excelência do pensamento nacional brasileiro, desmontado pela ditadura, e que depois deixou florescer, até porque fazia parte desse projeto pró-americano dos militares aqui, de entrada, né, do capital estrangeiro, né, para poder dar a segurança, né, econômica, né, para os projetos do governo, né? Então, uma série de instituições americanas financiaram muitos projetos dentro do país, assim como os empréstimos, né, que os militares fizeram, ajudaram esse tipo de desenvolvimentismo da época do governo, da ditadura. E o Schurz, né, o Fernando Henrique Cardoso, o Serra, o Gianotti, né, outros caras aí do SEBRAP, floresceram à sombra da ditadura com dólar, né, com capital estrangeiro, com a Fundação Ford. E hoje em dia o que você tem é o legado do SEBRAP nas universidades, tá certo? Esse legado de um tipo de esquerda, né, filiada à democracia americana, né, a decadência do Partido Democrata, depois da morte do Roosevelt e do assassinato do Kennedy, essa democracia liberal, neoliberal, né, identitária, enfim, imperialista, né, o braço armado do Império Financeiro aí que está sediado na City de Londres. Essa filial do imperialismo anglo-saxão, né, já na década de 70 estava aqui produzindo, né, numa boa, sem ser incomodado pelos militares. E aí sim deixou, né, frutos, né, de um tipo de interpretação no Brasil muito peculiar. Quando ele fala das ideias fora do lugar, né, que você teria que olhar, já que ele é marxista, né, ele não se coloca, o Schurz não se coloca como nacionalista, ele vai fazer inúmeras críticas, né, ao próprio nacionalismo, já que ele seria o internacionalista, e de fato ele é, né,
é um estrangeirado, alguém de fora, né, e representando interesses estrangeiros aqui dentro. Tanto que eu estava até vendo uma matéria, né, esses dias, uma matéria antiga de 2013, que 3 octogenários se reuniram para, né, enfim, se reverem depois de um tempo, amigos de longa data. Esse encontro foi o Schwartz com a FHC e o Serra. O Schwartz falou para o FHC, né? Ah não, mas você tem que reconhecer que o Lula foi melhor que você na questão social, né? E é um profundo reducionismo do que foi o papel dos governos do PT, dizer que o avanço se deu, né, a partir ou principalmente da área social, né? Área social como? Com assistencialismo? Foi isso? Ou o que mais que estava envolvido nisso, né? Então é uma fala retórica que boa parte da esquerda pega também para poder analisar um governo que tem outras complexidades, né? O papel do BNDES, né? O papel da Petrobras, o papel dos programas ali não de assistencialismo, mas de infraestrutura básica no Nordeste, como a transposição de São Francisco, como programa de cisternas, como programa de aquisição de alimentos, que fez o Brasil, né, se despontar já em 2007 como um dos líderes mundiais na agricultura familiar, na pequena e média propriedade, né, dos microcréditos do Banco do Nordeste. Isso só para poder dar uma visão geral, né? Então isso não é política social, né? Isso não é Bolsa Família, não é verdade? Então o cara, né, pseudo-esquerdista pode falar uma coisa dessa para provocar um amigo aí que entrou em desgraça, né? Que como diria o Paulo Henrique Amorim, o FHC só existe nas páginas do Pig, né? Nas páginas do Pig. Ele é um ser da literatura fantástica do Borges. Ele não existe como pessoa, como corpo. Ele sumiu depois que caiu da presidência e aparece ali como um fantasma, né? Nas páginas do Pig. Então o cara desmoralizado, né? Hoje a gente vê, né? Mas lá atrás era evidente, né, a desestruturação do PSDB, do partido dele, né? Então aproveita para ver como esse pessoal é vingativo também, né? Aproveita como o cara é totalmente desmoralizado para poder espicaçar ele com uma meia-verdade, né? E o Serra lá calado, que o Serra fica falando de política industrial. Ou seja, o outro sofista, né? O cara das privatizações, privatizou tudo, né? Com força, né? O próprio Fernando Henrique de alcaguete aí do Serra, dizendo, ah não, a Vale foi o problema do Serra, foi o Serra que quis, né? Tem essa entrevista clássica aí da FHC pro Augusto Nunes, na época na Veja, falando isso. Então é uma coisa terrível, né? É uma coisa horrível esse trio reunido, né? Você imagina, são anos de amizade, então eles né, realmente têm afinidades. E o Fernando Henrique deixou esse legado do Plano Real, né, que é o neoliberalismo vigente, superávit primário, câmbio apreciado, né? Juros altos, né? O tripé macroeconômico, para poder manter uma suposta estabilidade fiscal, aprofundada depois com a lei de tetos, né? As privatizações que vão e vêm, né? Mas esse tripé macroeconômico ficou, né? Por mais que se tentou contornar de vários motivos isso, mas entrou no imaginário brasileiro essa coisa da inflação, né? Você pode não ter inflação, mas a carestia não tem problema, né? Você diminui o poder de compra das pessoas, você tira o emprego delas, né? Você diminui a renda, fica tudo impossível de ser comprado, mesmo com índices nominais de inflação relativamente baixos, né? Então uma coisa é a inflação, outra coisa é a carestia, mas ficou esse legado do PSDB, dos economistas do Real, que o FHC foi não o avalista, né, mas foi o garoto propaganda, né, igual o Zuckerberg, a garoto propaganda da CIA, do Vale do Silício, né? O FHC foi o garoto propaganda desse projeto neoliberal aqui no Brasil, desse projeto estrangeiro imperialista. E igualmente para o Schwartz, nas análises culturais que ele faz, tá certo? Bom, enfim,
E aí, nesse Nacional por Subtração, ele vai dizer que você tem que ter uma análise de classe, né? Já que ele é marxista, né? E ele entende a classe como a classe dos proprietários, né? A classe dos herdeiros, as classes das pessoas que têm dinheiro, que têm posse, e a classe dos favorecidos, das pessoas que vivem de favor, né? Ele fala, né, de médicos, né, profissionais liberais que precisam do favor para poder sobreviver. O próprio Machado de Assis foi alguém que subiu na vida, né, através dessas trocas de favores. Tá aí, né? Isso é um caso amplo, né? Mas no fim da vida, quando ele dá por favor o cargo, né? O cargo não, a cadeira na Academia Brasileira de Letras ao filho do José de Alencar, né? É bem significativo do tipo de gente que o Machado de Assis se unia, né? O escravocrata, né? O reacionário José de Alencar, que deixou aí, né? Vamos dizer assim, uma dívida, né, de gratidão que ele teve que pagar lá na frente, usando do favor, né? Ele recebeu favor a vida inteira e teve que também conceder favor quando subiu de vida, né? Então, o Schwartz tem um caso de Machado de Assis, é um caso particular, né? Não dá para falar aqui agora, né? É um caso complicado. Então, porque você cria essa relação muito mais do que intelectual, uma relação afetiva, tá? Uma relação afetiva do povo com o fim da inflação, uma relação afetiva com essa figura nacional do Machado de Assis, que foi exaltada também pelo Getúlio Vargas, né, da época do Estado Novo, e voltou a ser exaltado durante a ditadura militar, né? São os dois períodos de efeméride machadiana, são períodos ditatoriais. Então são vários problemas aí. Por que será, né? São causas distintas, talvez, mas é engraçado, é curioso essas coincidências, né? Mas isso aí, como eu falei, tem que ser um lugar à parte para poder falar sobre isso. Então, essa classe, né, dos favorecidos, ou que podem se candidatar, podem pretender ser favorecidos, é uma classe ínfima da ralé, né, de quem está nascendo já como homem livre, né, com aquela abolição gradual, né, da escravidão que teve no Brasil. E aí eu prefiro, né, a visão do Joel Rufino dos Santos, que o Brasil é o país, né, da ordem, né, das ordens e não das classes. Difícil você falar de uma luta de classe aqui, porque aqui as pessoas lutam para se classificar. Então, quando o Schwartz está vendo essa moral do favor, ele não está olhando, né, como, por exemplo, pegar a historiografia mais recente, isso fica muito claro, né, os casos, né, tipo biográficos, né, não propriamente um caso, são biografias históricas, né, mas são quase isso, é do tipo da microhistória, parecida ali com a microhistória do Carlo Ginzburg, né, do Menóquio, o caso do Domingos Sodré, sacerdote negro, do Alufar Rufino, que é o muçulmano, né, aqui no Brasil no século XIX, até uma passagem que é difícil de explicar, como é que o islamismo era tão forte no Brasil no século XIX, na virada ele some e desaparece, como é que se deu essa mutação. Acho que a historiografia ainda pode, né, fornecer subsídio para entender isso. E tem algumas sugestões interessantes se você pensar no Brasil posterior, né? Enfim, para o bem e para o mal. Então você tem essas reuniões, né, de líderes que são, na acepção do Joel, intelectuais dos pobres, né, educadores dos pobres, dirigentes dos pobres, para falar no termo granciano também que ele usa, são dirigentes dos pobres, e que se organizam completamente à parte, à margem da moral do favor. Fazem caixas econômicas, né, para poder, cada um contribuir com um pouquinho, para poder fazer um fundo e comprar a alforria de outros escravos, para poder ter recursos para processos judiciais, né, que era extremamente judicializado, passa a ser judicializado o processo. Numa situação de escravidão urbana, os escravos passam a contestar uma série de coisas e também
a ficar nas garras da justiça, precisam ser defendidos. Está aí o Luiz Gama, né, para ilustrar esse caso. E para ajuda em tudo, né, de modo geral, né, são sociedades de ajuda mútua, pessoas que viviam em situações de pobreza, e os pobres ajudando os pobres educando os pobres, e pobres dirigentes, né, desses outros pobres, sem pedir favor a ninguém, tá certo? Também eu falei do caso, que é de uma tese muito interessante da Ana Flávia Magalhães Pinto, deixa eu só confirmar aqui se é esse mesmo nome dela. É uma tese de 2014, defendida no Instituto de... a tese de História, né? Do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Ana Flávia Magalhães Pinto, o nome dela da tese é Fortes Laços e Linhas Rotas, Literatos Negros, Racismo e Cidadania na Segunda Metade do século XIX. E ela coloca alguns exemplos aqui desses literatos negros, né? Uma série de exemplos no caso, mas 4 nomes em particular, que são o Luiz Gama, o José do Patrocínio, o que seria, né, o que ela chama de O Mundo Negro do Machado de Assis, que teve, né, certa simpatia por alguma militância negra na época, mas sempre sem se envolver muito, sem se expor, né? Ao contrário do Luiz Gama, do próprio José, né, do Patrocínio, cada um num nível, num grau, num tipo diferente. E um caso que é muito significativo, que é o do José Ferreira de Menezes, um escritor, um literato, um romancista negro, abolicionista, um jornalista, tinha um jornal que fez muito sucesso, vendeu muito, influenciou muito, foi perseguido judicialmente por causa disso, né? Chegou a ser preso, teve todos os seus bens confiscados, nunca devolvidos, foi para a miséria, para a pobreza, conseguiu recuperar parte, né, do que ele tinha, porque realmente ele era talentoso, sem pedir favor, né, novamente, né, mas pelos meios que tinham para poder fazer, e teve uma vida extremamente digna, né, e ficou esquecido pela história, né? Difícil achar um livro, achar um trabalho crítico, achar alguma coisa relevante sobre essa figura. Também é outra coisa que ainda está para ser feita. Mas foi importante, né? É importante essa tese de 2014. Você vê que já é uma tese fruto do processo de democratização das universidades, da expansão das universidades, iniciada, né, com Lula, né, continuada com a Dilma, e que tenderia aí a criar, né, um ambiente universitário mais democrático, caso esse processo tivesse se aprofundado, né? Eu acho que ele mais ou menos foi meio que interrompido, apesar de ter penetrado de certa maneira dentro da própria estrutura do corpo docente, mas eu acho que não de maneira suficiente ainda, né? Das pessoas mais pobres ocuparem esses espaços, né? Não chegou ainda esse período, deveria ter um período posterior, um período maior aí de expansão para você mudar a configuração, né, dessa classe privilegiada, ainda privilegiada que ocupa, né, a classe média tradicional que ocupa esses postos dentro das universidades públicas. Então tá aqui exemplos bem simples, né, de gente que não precisou de favor e que não tinha vínculos com essa classe alta e por isso tiveram independência, uma independência sempre ameaçada, né, ameaçada de sofrer as perseguições, né, de quem está ali, está numa situação baixa, né, socialmente falando, e está conseguindo levantar a voz. Então, quando a gente fala em independência, não é independência total, não é independência na luta, é a liberdade conquistada através da luta, que passa ao largo, né? Essa classe do Roberto Schurtz, eu acho que não existe na história, né? É uma microclasse, é uma subclasse, uma derivação da classe alta. Então, é uma análise meio esquisita. Você pode até considerar, falar, não, Coronelismo, Inchada e Voto, né, do Nuno Leal, né? Um livro clássico, e realmente era uma espécie de lógica do favor que existia, né, na época do coronelismo. Mas isso é posterior ao período do Segundo Reinado, que é onde o Schurtz mais se detém.
E você está dizendo de pessoas que não têm condições nenhuma, né? Não é uma questão assim de pedir favor, né? Elas são obrigadas, instadas a fazer determinadas coisas, a favorecer determinados mandatários locais para poder sobreviver. Não é uma troca de favor, né? É um tipo de sobrevivência. Está bem longe disso, né? Ninguém ascende socialmente no coronelismo. E o Machado de Assis, o caso desses profissionais liberais que ele coloca em jogo, são casos de pessoas que podem, né, conseguem ascender socialmente através dessa lógica. E aí, então, a lógica do favor, segundo Schwartz, seria derivada nessa incapacidade de ter uma meritocracia no Brasil. Toda uma ideia aí weberiana, né, que não se restringe, claro, ao prefácio do Antônio Cândido ao Raios do Brasil. O pessoal fala que esse prefácio, né, o Sérgio Buarque dos Raios do Brasil é uma invenção do Antônio Cândido, né, desse prefácio do Antônio Cândido. Pode ser, especificamente em relação a um livro, mas se existe esse weberianismo latente, forte, né, latente não, é difundido mesmo, né, em determinados setores das ciências sociais e humanas no Brasil, quem enxerga, né, essa falta, né, de meritocracia na nossa sociedade, a partir dessa ótica negativa, né, a partir dessa ótica do favor, é o Roberto Schwartz. Então acho que essa é a figura a ser desmascarada em relação às suas pretensões de verdade. Então aqui não tem a meritocracia e aqui também você não pode viver uma plena democracia, porque aqui os direitos humanos não são respeitados, né? E é um claro sofisma, né? Porque tem aparência de verdade, realmente a princípio você não pode negar que no Brasil os direitos humanos não são respeitados, mas direitos humanos como, né? Não é para essa classe dos favorecidos, ou os de cima ou os de baixo, né? Quem não tem direitos respeitados são quem não tem condição de ter um trabalho, né, um emprego, uma renda, quem passa fome, né, quem está muito distante da lógica do favor, está sujeito só sujeitado, não pode pedir o favor, né, é impossível pedir o favor, né, morre de fome, né, morre assassinado, morre de várias maneiras diferentes, morre com as doenças mais diferentes possíveis, né, então eu não sei que lugar é esse de ascensão social brasileira, né? Se existe é uma coisa muito restrita, né? E é claro que existe, né? Mas existe aqui no Brasil, existe vários lugares, né? A lógica da indicação, do compadrio, né? Se é brasileiro, isso também está nos países aí ditos desenvolvidos, né? Agora, é próprio de sociedades pouco, arejadas, né? Então, é isso que o Sérgio Buarque vai apontar, né? A lógica das famílias e tal, né? No capítulo lá do Homem Cordial. Ou seja, você ampliando o papel do Estado, né? Você industrializando, criando grandes empresas, você cria zonas, né, imensas ali, que abrem um papel para integrar as pessoas na sociedade, né? Sem precisar de um mandatário, de alguém específico para poder te indicar. Certo? Agora isso aí é perene, né? Enfim, você tem aí os cabides de IPT, você tem tudo isso, principalmente no setor privado, né? O setor privado é o exemplo disso, né? Onde mais se caga a meritocracia, onde mais se tem esse tipo de comportamento considerado eticamente inadequado, tá? Então a fala do Joel, né, que eu quero destacar aqui, esse ponto, é o seguinte, né? Ele fala: o Brasil vive um paradoxo. Os convictos do universalismo aqui são praticantes do etnocentrismo. O hegemonismo cultural e seus parentes próximos, o racismo, o elitismo, a transplantação cultural, se exerceram no Brasil em nome do liberalismo e dos direitos humanos. Ideias da Revolução Francesa que formaram as elites desde a segunda metade do século XVIII. Então está bem claro, né? Se a Europa é um modelo, então essa ideia de direitos humanos é uma ideia de etnocentrismo. E se a meritocracia, esse weberianismo está implícito nisso, né? Direitos humanos e liberalismo, né? É
é porque meritocracia, weberianismo e liberalismo vêm par a par. Como eu coloquei na outra gravação sobre a segunda, sobre o Weber, que é quando eu coloco o Brodel e as observações do Foucault sobre o neoliberalismo e o weberianismo na Alemanha no pós-guerra. Tá certo? Então é uma forma de você colocar aqui o liberalismo. Bom, vindo ao texto do Roberto Schurz, Nacional por Subtração, publicado, né, no livro Que Horas São, né, Ensaios, né, esse é o nome do livro. A edição que eu tenho aqui é de 1987, né, da Companhia das Letras, e ele vai problematizar, né, o seguinte, né, brasileiros e latino-americanos fazemos constantemente a aparência do caráter postiço, inautêntico, imitado da vida cultural que levamos. Como se fosse o mal constante, né, de brasileiros e latino-americanos acreditar ou achar, né, que a nossa cultura é uma cultura postiça ou inautêntica. Eu não compartilho disso não, né, pessoalmente. Mas, enfim, pode ser que tenha pessoas que acham isso, ou realmente você pode ver exemplos como o do próprio Roberto Schurz como uma cultura postiça e inautêntica em relação à cultura nacional. Ele não está vendo Brasil nenhum, né? Ele está vendo uma fração da elite aí, uma coisa, né, totalmente fora da ordem, né? Então realmente existe o postiço, vamos concordar com ele, né? Existe o postiço inautêntico como ele, né? Como ele é. Continua nessa experiência desse sentimento de mal-estar, né, que seria difundido, não sei aonde, mas enfim, essa experiência tem sido um dado formador de nossa reflexão crítica desde os tempos da independência. Isso é um problema muito sério, né? Um problema muito sério. É para se falar muita coisa em relação a isso, é melhor, vamos passar pelo menos por enquanto sobre isso, né? Essa coisa de ser um dado formador da reflexão crítica desde a independência. Tem dados concretos para poder avaliar isso? Não vamos passar, por enquanto. Vou pular aqui, ele vai falar, antes de arriscar uma explicação a mais, digamos, portanto, que o mencionado mal-estar é um fato. Diz ele que é um fato, né? Ele vai falar, todos quem, né? E quem são esses todos? Eu não sei quem são esses todos, né? Mas vamos especificar, né, a partir do momento que a gente vai lendo o texto, né? Todos comportam o sentimento da contradição entre a realidade nacional e o prestígio ideológico dos países que nos servem de modelo. É importante também ver isso já no primeiro quarto, já passado aí praticamente do século XXI, né? Prestígio ideológico dos chamados, né, países desenvolvidos do antigo setor avançado, que está numa decadência há 50 anos, né, em decadência, e hoje cada vez mais acelerada, hoje talvez já encerrada, né, por uma série de motivos, fica difícil de ver o que é um prestígio ideológico desses países. E é interessante que realmente quando começa a se acentuar o processo de desindustrialização, o processo de degradação técnico-científica desses países, eles estão investindo nesse tipo de produção aqui que o Roberto Schurz vai pertencer, né? Então, é um decadente, né? Para poder falar como Nietzsche, né? Ele vai falar, o gosto pela novidade terminológica e doutrinária prevalece sobre o trabalho de conhecimento e constitui outro exemplo agora no plano acadêmico do caráter imitativo de nossa vida cultural. Está colocando como um fato, né, esse caráter imitativo da nossa vida cultural. Conforme notava Machado de Assis em 1879, acho que é o texto... esse texto aqui é A Nova Geração, né? E o Machado é esse exemplo dele, né, esse grande exemplo. O influxo externo é que determina a direção do movimento, né? Ou seja, o Machado também acreditava isso, né? Que as ideias vinham de fora, né?
e que determinava o fluxo do nosso movimento. Então, o Roberto vai pensar como então trabalhar com essa coisa, né? Com essa coisa vinda de fora, com esse influxo externo, e ao mesmo tempo dar conta, né, acho que menos de uma nacionalidade, mas dar conta de um padrão, né, de produção cultural que não fique tão aquém ou que tenha pretensões de se equiparar à produção cultural estrangeira, norte-americana e europeia. Ele vai falar uma coisa, olha só como ele, né, aqui é o básico dele, né? Ele fala da época de 64, toda aquela movimentação nacionalista e anti-imperialista que existia, forte, né, no período, que vai acabar acelerar, né, vai ser uma das causas, né, que vai ter o golpe, nessa contraofensiva, que o país ali estava muito forte, né, depois de décadas aí de industrialização, 30, 40, 50, né, já ia para a quarta década de industrialização crescente, orientada no sentido nacional, com capital nacional. Então você tem toda essa movimentação que é nacionalista, né, é popular, né, mais do que nacionalista, o pessoal fala muito de nacionalismo, mas eu quero saber é popular. Né, popular não é ter apoio na rede social, não é ser bolsonarista com 10, 15% de maluco que apoia ali de núcleo duro e os liberais que vão ali ao redor e meia dúzia também de desavisados que apoiam, acaba formando um bolo, né, uma coisa um pouco maior. Esse proto-nacionalismo bolsonarista, um proto-nacionalismo cirista, um proto-nacionalismo trampista. Falta povo, né? E o povo é o pobre, é o desclassificado, é o que falta a esse tipo de nacionalismo, né? Então, nacional e popular. Esse era o sentido do Brizola, o sentido do Vargas, do Juscelino, do Jango, do Lula, né? Da Dilma, vamos botar a Dilma, de todos esses líderes populares aqui brasileiros, né? Nacional e popular. Não basta ser só nacional, que aí beira essas manifestações personalistas ou de tipo, de características com traços, no mínimo com traços fascistas, dependendo de cada caso, né? Então ele vai falar, muito interessante, porque as pessoas e tal rechaçavam, né, as coisas de fora, bababá, em 64 e tudo mais, né? Rechaçado o imperialismo, neutralizado as formas mercantis e industriais de cultura que lhe correspondiam e afastada a parte antinacional da burguesia, aliada do primeiro, estaria tudo pronto para que desabrochasse a cultura nacional verdadeira, descaracterizada pelos elementos anteriores entendidos como corpo estranho. A ênfase muito justa nos mecanismos da dominação norte-americana servia à mitificação da comunidade brasileira, objeto de amor patriótico e subtraída à análise de classe que a tornaria problemática por sua vez. Ou seja, o nacionalismo ignora a análise de classe, porque os nacionalistas, pelo menos o nacionalismo tradicional, PDT, antigo PDT, PTB do Vargas, né? O nacionalismo, né, atual, enfim, que o PT reúne uma parte disso, né, e outros agrupamentos aí, eles não consideram a questão de classe. É interessante que eles consideram o pobre, né, o popular, mas não consideram a classe, né, porque os nacionalistas não são marxistas, né, essa velha dicotomia. Então, isso torna uma situação problemática que mitifica a comunidade brasileira. Que pena, né? Porque realmente a visão de Brasil que muitos desses nacionalistas, e falando do Zeb, tinham, era uma visão muito esclarecida, né? Não era uma visão mitificada, alucinada, né? Não era nada disso. E aí ele não vai poder deixar de bater no Goulart, né? Aqui é preciso uma ressalva. O governo Goulart, durante o qual o sentimento das coisas chegou ao auge. Foi um período de acontecimentos extraordinários, com experimentação social e realinhamentos democráticos em larga escala. O período Goulart, do governo Goulart, foi uma tentativa né? Não necessariamente conseguiu, infelizmente não, né? Fazer as reformas propostas lá, né? Pelo Furtado e tal, etc. Não conseguiu. Então, enfim. Mas isso não é demérito para o Goulart, né? Isso foi a conjuntura
Esse é todo o problema da ditadura, né? Deu golpe, não reagiu, reagiu, etc. Mas o fato é que não conseguiu ser feito, né? Apesar de estar um grupo bom, um grupo forte com o Goulart, né? Então, eu não sei, né, que acontecimentos extraordinários são esses, né? E que experimentação social pode ser, porque tinha muito movimento de base trabalhando, né, e realinhamentos democráticos. Foi uma dificuldade para se tentar ter o mínimo de democracia nesse período, né? O Juscelino entra abalizado pelo general Lott, né? Pelo Lott. Ele é general ou marechal? Agora eu me perdi, né? Enfim, pouco importa também. Foi general, marechal. Botam um parlamentarismo no Goulart, né? Depois retorna e tal. Enfim, eu não sei que... né, a democracia estava muito questionada já bem antes do golpe, né? Então eu não sei como é que ele está vendo isso. Acho que é um elogio pro forma que ele faz aqui do período Goulart. Não necessariamente do governo da pessoa do Goulart, né? Porque continua ele, não pode ser reduzidas inconstâncias de sua autoimagem, né? A autoimagem do Goulart, ilustrativa, não obstante, da ilusão própria ao nacionalismo populista que colocava todo o mal no exterior. Ou seja, clássico da escola paulista, né, de sociologia, essa coisa de colocar o populismo, né, o dito populismo. Então foi, no caso aqui, se colocar, a Miriam Leitão fala de populismo, a Globo fala de populismo, é uma fala reacionária, né, essa a respeito do populismo. E quem coloca esse problema aqui é o suposto esquerdista aqui, né, os supostos esquerdistas paulistas, né, ou da escola de São Paulo, né, que vão falar sobre isso. Bom, então a dificuldade de ter uma cultura nacional genuína, né, com uma consciência de classe correspondente, né? Primeiro a consciência de classe, depois talvez uma certa visão de Brasil, mas a certa visão de Brasil do Schurz é repetidamente, reiteradamente negativa. Então ele pode fazer esse recorte do que ele acredita ser classe, mas quando ele vai tentar ver o país, ele vê negativamente, né? O nacional é por subtração, né? E as ideias aqui estão fora do lugar, né? E o Machado de Assis também se destaca por ser um cético, né? Por alguém que vê a realidade nacional sob a ótica estrangeira e sob uma ótica negativa, né? Sem o ânimo, o ímpeto de transformação social. E aí, abrindo o primeiro parêntese aqui, maior, né? Já discutindo o texto, né? Depois de ter iniciado a discussão do texto, vou pegar uma frase que o Schurz fala na continuação aqui, a página 33 dessa edição, né? Eu estou aqui lendo linearmente, né? Ele fala o seguinte: o paradoxo geral desse tipo de purismo está encarnado na figura de Policarpo Quaresma, a quem o afã de autenticidade leva a se expressar em tupi, língua estranha para ele. Ou seja, ele está querendo dizer que, enfim, a gente tem que estar sempre, né, seguindo. É impossível, é inviável não seguir o modelo estrangeiro, né? E quem tenta, né, ter um afã de uma autenticidade acaba num caso estranho, né, como o caso do Policarpo Quaresma. E o caso do Policarpo Quaresma é um caso de estudo, né? Não necessariamente é um personagem, primeiro, né, é um personagem, não necessariamente é um alter ego do autor, né, do Lima Barreto, e que coloca um problema que o Schurz, como não vê o povo, né, como o nacionalismo dele é de segunda ordem, né, não é propriamente o nacionalismo, é o internacionalismo. Então o povo, a visão de povo dele é muito reduzida. Tá aí também, ou seja, ele é um liberal, né? E qual a diferença, uma das diferenças da extrema, chamada hoje extrema direita, para a direita tradicional? Da direita Fernando Henrique, Schurz, Serra, para a direita Olavo, Bolsonaro, Damares. Qual a diferença? Todos são liberais, né? No máximo proto-nacionalista, tem uma visão muito reduzida de nacionalidade, porque não tem essa noção do povo, de popular, né?
Então, na verdade, tanto direita como extrema direita são liberais, ou seja, orientadas para fora, né? Imperialistas, né? São agentes do imperialismo aqui no país. Só que um é liberal libertário, né? De costumes, né? Libertário, que é a democracia americana, e o outro é liberal conservador, que já participa aí do velho imperialismo inglês, que era conservador, né? A conservação dos costumes do hitlerista, né? Nazi-fascista e tal, tanto essa coisa da extrema-direita de ser uma coisa meio pré-Segunda Guerra Mundial, né? Costumes bastante conservadores. Mas o que muda é basicamente a pauta de costumes, a pauta social, a pauta econômica, a pauta de orientação política geral, como é dependente de fora, né? Essa dependência do estrangeiro, ela não muda. Então, a diferença entre esses setores aqui é muito reduzida, né? Para ficar por aqui. E aí eu vou entrar no Policarpo Quaresma para abrir esse parêntese, enquanto a gente continua a trabalhar esse texto do Roberto Schwartz. Então, o Joel Rufino vai colocar em outro nível, né? Em outro, né? Vai ter uma abordagem bem diferente em relação a tudo isso, que é o seguinte, né? Não vai pegar só a parte linguística do cara que quer ser nacional, genuinamente nacional, e vai, por isso, falar em tupi, né? Ele tem um projeto aí de cultivar a terra, né? O Policarpo Quaresma, e fazer enriquecer a nação, né? Um projeto pessoal que ele tenta fazer com que seja um projeto político amplo, né? O que o Joel chama de via prussiana, né? Ou o erro aqui do florianismo, de achar que um governo forte poderia colocar essas forças produtivas nacionais a partir do uso da terra para poder trabalhar para o desenvolvimento nacional, né? Essa é a questão, né, que o Policarpo se engana. Aqui para o historiador fica muito fácil de ver que tem todo o problema da lei de terras, né, da divisão das terras, como isso concentrou a terra e criou, né, nesses lugares mais remotos também esse mandonismo, que não tem lugar para a ótica do favor, né, tem lugar do manda quem pode, né, obedece quem tem juízo, que é o que acontece com Quaresma, né, que não consegue lidar com os mandatários locais e ainda tem o problema das saúvas, né. E aí, na visão do Lima Barreto, né, expressa através de uma personagem chamada Olga, vou falar sobre ela, a importância dessa Olga, dessa personagem Olga, 3 personagens importantes que o Joel separa, né, o Policarpo, a Olga e o Ricardo Coração de Leão, né. Então, através dos olhos da Olga, a gente pode ver como o Lima olhava esse problema do povo, né? O problema da fome, esses problemas brasileiros seculares, né? Diz a Olga aqui num trecho do Policarpo Quaresma, citado pelo Joel, né? Ela é uma moça de classe média, né? Branca e tal, tá ali com o Policarpo, ela foi ver o que estava acontecendo lá no campo, e ela vai falar o seguinte, né? O que mais me impressionou no passeio foi a miséria geral, a falta de cultivo, a pobreza das casas, o ar triste, abatido da pobre gente. Educada na cidade, ela tinha no roceiro ideia de que eram felizes, saudáveis e alegres. Havendo tanto barro, tanta água, por que as casas não eram de tijolos e não tinham telhas? Era sempre aquele sapê sinistro e aquele sopapo que deixava ver a trama de varas, como o esqueleto de um doente. Por que, ao redor dessas casas, não havia culturas, uma horta, um pomar? Não seria tão fácil, trabalho de horas? E não havia gado, nem grande nem pequeno. Era raro uma cabra, um carneiro. Por quê? Mesmo nas fazendas, o espetáculo não era mais animador. Todas soturnas, baixas, quase sem um pomar olente e a horda suculenta.
A não ser um café e um milharal, aqui e ali, ela não pôde ver outra lavoura, outra indústria agrícola. Não podia ser só preguiça ou indolência. Para o seu gasto, para uso próprio, o homem tem que ser sempre energia para trabalhar. Então, é a forma do Barreto, né, denunciar essa pobreza, expor essa pobreza. Toda a briga dele com os literatos, né, que aí sim eles eram estrangeirados, é porque não viam essa realidade nacional. Então, menos do que tentar fundar, né, um nacionalismo ufânico e ingênuo, o Barreto aqui está usando o romance dele para expor, né, essa pobreza que nenhum literato na época expunha. É só isso, né? Então não tem nada de inautêntico aqui. O próprio Policarpo Quaresma, com essa loucura dele, né, que o Barreto cria isso, mas cria de uma maneira muito engenhosa, de forma que a denúncia social é feita, né? E aí ele se coloca nessa contraposição aos literatos aí sim estrangeirados desse período, né? Ele vai falar de uma situação muito interessante, né? Que a Olga, né? Essa moça de classe média, que era uma... Como é que é o nome? É uma falsa magra, né? Falando em termos franceses, né? Devia ser dessa época do período. Uma moça branca, falsa magra, né? Ou seja, uma moça elegante, bonita, né? Que o Barreto muito admirava essas moças. Era a moça que ele via, né? Essa educação e tal, esse olhar compassivo e tal, que ele tentava transpor para algumas personagens de mulheres, né, mulatas, mestiças, né, como ideal, né, de conduta, né, de mulher feminina no trabalho dele, mas que ele via no dia a dia dele nas moças brancas. O Joel vai botar aqui uma série de casos, e a Olga como se fosse essa espécie aí, bota entre aspas, né, de alter ego, né? Ela compreendeu todo aquele mundo, né? Ela compreendeu melhor do que o Policarpo, né, tudo aquilo que estava acontecendo, e por isso ela foi, no fim, encontrar, né, com o Ricardo Coração dos Outros, no caso, né, Coração de Leão, né? Que seria, né, como um cantor, né, como alguém sem instrução, né, mas também profundamente imbuído dessa noção, né, de nacionalidade, de tentar resgatar também o Ricardo Coração dos Outros, que tenta resgatar de uma maneira original, e não tanto dessa maneira meio atabalhoada do Policarpo Quaresma, esse passado indígena nacional, né, e vai dizer o Joel que ele sim é uma figura do intelectual dos pobres, né? Aqui a Olga vai se filiar depois que o Policarpo é assassinado, né? Daí seu triste fim, enfim, mas que eu não vou contar. Então, são situações muito mais amplas, né, do que essa fala meio blasé, né, meio por cima aí do Roberto Schwartz, tenta fazer a gente entender, né, nesse show, né, de sofismas aqui, esse grande sofista. Ele não é brasileiro, mas enfim, colocando aqui, né, no nosso cenário intelectual, né? Enfim, para poder mostrar a visão, essa visão reducionista, né, sobre o nacionalismo da época do Vargas, do Juscelino, do Jango, né? Essa visão depreciativa em relação ao que ele chama de populismo, né, que é próprio da escola paulista. Ele vai fazer uma diatribe também contra a chamada escola francesa desconstrucionista, né, que essa coisa maluca que coloca o Foucault e o Derrida lado a lado, né? Eu acredito que não tenha nada a ver uma coisa com a outra, né, o Foucault com Derrida, mas no senso comum, né? E aqui o Schwartz está bem dentro desse senso comum. Eles estão dentro do mesmo contexto, né? Eles são como se fossem filosofias, né, que vão na mesma direção, como se fossem filosofias com os mesmos princípios, né, apesar de elaboradas de maneira diferente, né, que ele vai denunciar essa filosofia francesa, a importação dessa filosofia francesa como algo que vai acabar,
né, ou tentar acabar com a hierarquia do modelo e da cópia, né? E de novo ele vai reafirmar o que ele está reafirmando o tempo todo, né? Conforme sugere o lugar comum, a cópia é secundária em relação ao original, depende dele, vale menos, etc. Ou seja, o que eu estou falando de que é o platonismo vulgar que ele usa aqui de boa, né? É o lugar comum e vai seguindo isso aí mesmo, né? Sem questionar. Como não questiona também o que é direitos humanos e tudo mais, né? Que uso, né? Que tipo, né? Que fundamentação dos direitos humanos. Esta perspectiva, né, coloca um sinal de menos diante do conjunto dos esforços culturais do continente e está na base do mal-estar intelectual, que é o nosso assunto. Enfim, então ele está colocando como dado de fato esse sinal de menos, é um fato, né, não tem como, né, fugir dele, né? E ele vai se aprofundando nessa situação, né? Resta ver se o rompimento conceitual com o primado da origem leva a equacionar ou combater relações de subordinação efetiva. Será que as inovações do mundo avançado se tornam dispensáveis, uma vez desvestidas do prestígio da originalidade? Ou seja, a partir do momento que a suposta filosofia francesa, né, estaria tirando prestígio da originalidade das ideias importadas dos países ditos avançados? Será isso? E o problema, né, do platonismo vulgar, que eu tenho que mencionar, já que esse é um termo que eu estou usando, né, é essa situação, aí sim a minha leitura do Deleuze, né, diferença e repetição, num subcapítulo aqui chamado A Verdadeira Motivação do Platonismo está no problema do simulacro, né? Ele vai falar o seguinte, né? O Platão, né? Essa imagem do pensamento do Platão, vai ele dizer, é como se girasse em torno de uma distinção particularmente importante, a do original e da imagem, a do modelo e da cópia. Julga-se que o modelo goza de uma identidade originária superior. Só a ideia não é outra coisa a não ser aquilo que ela é. Só a coragem é corajosa e a piedade piedosa, ao passo que a cópia é julgada segundo uma semelhança interior derivada. É mesmo nesse sentido que a diferença vem apenas no terceiro nível, após a identidade e a semelhança, e só pode ser pensada por elas. Bom, etc, né? E ele vai dizer que, na verdade, né, mais profundamente, a verdadeira distinção platônica desloca-se e muda de natureza. Ela não é entre o original e a imagem, mas entre duas espécies de imagens. Ela não é entre o modelo e a cópia, mas entre duas espécies de imagens, ídolos, cujas cópias, ícones, são apenas a primeira espécie, sendo a outra constituída pelos simulacros, fantasmas. A distinção modelo-cópia existe apenas para fundar e aplicar a distinção cópia-simulacro, pois as cópias são justificadas, salvas, selecionadas em nome da identidade do modelo e graças à sua semelhança interior com esse modelo ideal, né? Ele vai dizer que, então, continuando, né? O catecismo, tão inspirado nos padres platônicos, nos familiarizou com a ideia de uma imagem sem semelhança. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas pelo pecado perdemos a semelhança, guardando a imagem. Está aí o caso do Schurt, né? Um padre platônico, né? Do nosso pecado original, que é a escravidão, né? E perdemos a semelhança com Deus, guardando só a sua imagem. E vai dizer, né, o Deleuze, que o simulacro, na verdade, ou seja, a cópia da cópia, né, o que existe, não existe esse modelo, existem só cópias, né, porque o modelo, a ideia em si é uma coisa assim, é mutável, é mutante, enfim, é todo um problema para poder dizer o que seria a ideia, né, para o Deleuze, nesse trabalho da diferença e repetição. Mas a ideia é o movente, né, a ideia não consegue se cristalizar, se concretizar no modelo, né. A ideia é algo, né, já uma coisa bergsoniana aí, bastante, vamos dizer assim, intangível, né? Não dá para dizer do justo, do belo, do bom, tal como é, né?
assim, né, como é, né, concretamente e tal. Então você tem as cópias dos simulacros dos fantasmas, né, na verdade, no mundo, né. O simulacro, diz ele, né, é precisamente uma imagem demoníaca, destituída de semelhança. Ou antes, contrariamente ao ícone, ele colocou a semelhança no exterior e vive de diferença, etc, né, etc. Então, na verdade, você tem que se ligar mais, né? A gente teria que se ligar mais no que seriam esses simulacros ou esses subprodutos, né? Ditos subprodutos, que é o que o Joel fala quando ele fala dos intelectuais dos pobres, toda a galeria de intelectuais dos pobres, que eu já falei em 300 milhões de vídeos, tem toda uma galeria imensa dos intelectuais dos pobres. E eu estou falando aqui especificamente, quando está falando do Roberto Schwartz, ou seja, do segundo reinado, da época do Machado de Assis, que são esses aí que não seriam intelectuais, não teriam dentro da classe letrada, mas são intelectuais dos pobres, ou seja, não são considerados intelectuais enquanto tais, né? São simulacros, né? Não tem nada a ver com a cópia de um modelo de um modelo original de intelectualidade. Esses exemplos foram, eu sempre esqueço o nome dele, vou pegar aqui de novo, né, do caso aqui da tese que eu citei, que é o José Ferreira de Menezes, o Alufar Rufino, o Domingos Sodré, o Luiz Gama, né, todos esses intelectuais dos pobres, né, isso na época do Império, né, para poder ficar restrito aqui à época do Império. E todos a raia miúda, outras pessoas também, o Sidney Charrube mostra isso, né, que também estão ali se movimentando e trabalhando, né, ativamente, como dirigentes, como líderes, como intelectuais, pela causa abolicionista e pela causa dos pobres de um modo geral. Esses são os simulacros, né, que o platonismo do Roberto Schwartz não dá conta. Ele vai falar sobre a ingenuidade, né, da antropofagia, da época do modernismo, como o nacionalismo também ingênuo, né, não ufanista como o do Lima Barreto, mas ingênuo, que tenta queimar etapas, né. Ele vai falar da carta, né, do Marx, a carta do Marx já velho, né, a uma moça, né, chamada Vera Sassulit, né, provavelmente ela era russa, eu não sei, né, mas eu acredito que ela seja russa, né, especulando né, se na Rússia poderia ter uma passagem direta, né, daquele mundo rural para o socialismo. O Marx vai falar, talvez, pode ser, não sei, né, pode ser, ou seja, queimar etapas, né. Aí ele vai falar do Glauber Rocha, que usa, né, essa coisa, tá no contexto ali da Tropicália e tal, de uma releitura do Oswald de Andrade, né, a antropofagia de modo geral, seja a da época do primeiro modernismo ou da época do cinema novo, da Tropicália, né, ela visa queimar etapa, e ele olha isso também com um profundo ceticismo, né, como se o Brasil pudesse de um salto, né, fazer uma revolução e queimar etapas, né. Mas foi o que o passado aí nacionalista e popular fez, né? Foi queimar etapas e transformar o Brasil num país relativamente moderno, né? E que teve essa modernidade, esse processo aí de modernização interrompido pelo golpe militar, né? E depois pelo neoliberalismo e tal, aí um breve interregno de tentativa de voltar a uma política nacional e popular, e de novo um outro golpe de Estado, as nossas dificuldades. E aí no fim do texto ele vai fazer aqui uma diatribe, aqui, uma crítica ao Silvio Romero. Na verdade, o Silvio Romero parece um Schwartz, né, com outros referenciais teóricos e de uma outra época, né? Que também vai denunciar as cópias. Na verdade, o Romero denuncia as cópias do estrangeiro, né? Mas como se você, ignorando essas cópias do estrangeiro, você pudesse fazer, né, algo original, né? Enfim, uma postura um pouco menos elaborada, né? Porque o Schwartz, vendo Machado de Assis, ele vai ver que o Machado de Assis, como inglês, né, ele consegue absorver essa influência estrangeira
e criar um modelo parecido ou concorrente ou pretendente a ser parecido com o do primeiro mundo, né? O Romero não vê isso, inclusive o Romero era um crítico do Machado de Assis, né? Essa coisa toda estrangeirada que ele via no Machado de Assis. Então falou que o mal nacional começou com a abertura dos portos. Enfim, então diz aqui o Romero, na passagem citada pelo... É um livro, é um texto do Romero sobre Machado de Assis, né? Diz aqui o Romero, né? É este o mal de nossa habilidade ilusória e falha de mestiços e meridionais, apaixonados, fantasistas, capazes de imitar, porém organicamente impróprios para criar, para inventar, para produzir coisa nossa e que saia do fundo imediato ou longínquo de nossa vida e de nossa história. Tá aqui de novo, né, contra o Romero, né, nem tanto Machado de Assis, mas o Lima Barreto, né, que morreu, um exemplar, né, da revista dos Dois Mundos, né, a revista francesa, né, ele lia, né, a literatura europeia, e um fã também aí da Revolução Russa, né? Ele era alguém que gostava dessas moças brancas, né, afrancesadas, ou seja, alguém que tinha, né, que não se culpava, né, por ter influência estrangeira, mas usava a influência estrangeira como uma influência entre outras, né, que o caso dele era denunciar, né, toda essa miséria social que os literatos então não faziam, né? Então, na verdade, o antídoto a Romero não é um novo Machado de Assis criado pelo Roberto Schwartz, mas pode ser o próprio Lima Barreto como retratado. Se for para colocar alguém, algum intérprete, né? Seria o Joel, aqui, pelo menos a partir da leitura que eu estou fazendo, é claro, né? Então termina aqui o Romero nessa citação do texto dele sobre Machado de Assis. Eis porque, como cópia, como arrebendo, como pastiche para inglês ver, não há nada, não há povo que tenha a melhor constituição no papel, tudo melhor no papel. A realidade é horrível, né? Ou seja, a incapacidade, né, que o Romero aponta da gente criar uma coisa nossa. É outro cara que está totalmente alienado em relação à capacidade inventiva do povo brasileiro, né? Então, enfim, ele vai concluir o texto dizendo o seguinte, que a questão da cópia, né? Ou seja, ele continua usando esse platonismo vulgar do modelo e da cópia. Eu contrapus o modelo dos simulacros, né? Os caras que não são considerados nem modelos nem cópia de modelos, né? Não são nem o Flaubert nem o Machado de Assis, mas estão por fora disso, né? São aparições espectrais, fantasmais, pessoas que estão fora dessa diagramação aí, ou essa pseudo, né, essa má cartografia acadêmica. Já dei os exemplos dele, então ele continua, né, na última frase, dizendo que a questão da cópia não é falsa, ou seja, endossando o platonismo vulgar ou o senso comum mais básico, né, como ele diz, né, ele está se guiando por esse senso comum mais básico a respeito dessa filosofia antiga aí, né. A questão da cópia não é falsa, desde que tratada pragmaticamente, de um ponto de vista estético e político, e liberto da mitológica exigência da criação a partir do nada. Como se, né, a antropofagia buscasse criar a partir do nada, né, fazer uma invenção aí ingênua, né, de uma suposta nacionalidade. O próprio Glauber Rocha, né, do cinema novo, não tem nada ali de puramente nacional, né? Ele está nos influxos aí da renovação cinematográfica europeia, não é isso? O próprio Lima Barreto também, né? Também tem sempre influência estrangeira e pra gente isso nunca foi problema, né? No caso desses intelectuais mais, né, da cópia, né, que seriam cópias do modelo estrangeiro, né? E também os outros aí, o sacerdote, né, o Domingos Sodré, tinha um modelo africano que também é estrangeiro, né?
Poderia ter alguma aculturação no modelo europeu, que era vigente aqui, não sei, da parte da formativa dele, só revendo, relendo o livro. O Alufarro Fino também, com referências africanas. E essa mistura, claro, né, também de referências africanas, de referências europeias, século XX de referências americanas. Você vê o caso do Guerreiro Ramos, né, quando ele fala do Niger Sum, né, como ele vai se apropriar da fenomenologia, né, fazer um uso muito próprio da fenomenologia, vai acabar dando até um sinal positivo à fenomenologia, para poder ter um ideário aí. Eu acho que o Niger Sum do Guerreiro Ramos é o contraposto, né, a essa ideia do homem cordial, né? É como uma resposta a isso, né? Mas isso aí também seria um outro tema bem amplo, né? Então, nenhum problema realmente em ter de querer algo nacional, genuinamente nacional, né? Nem tanto de você ter influências estrangeiras, porque isso é inevitável, né? Todos os casos que ele elenca aqui são casos de pessoas que estão sob fluxo de influências externas e influências internas. O negócio é como você cria, né, a partir disso. E ele diz que a criação a partir do nada é porque é como se você usasse só o Brasil, esse Brasil seria nada, né? Então não é isso, né? Então é como você cria e sim, você pode criar uma literatura, né? Ou uma sociologia, ou uma questão jamais do reino aí da discussão ideológica, intelectual, não tanto literária, que seja nacional de verdade, sem ser nacional por subtração. Guerreiro Ramos, Lima Barreto, João Rufino dos Santos, né? Dentre tantos outros exemplos. É isso. Então por aqui eu acabo, pelo menos por enquanto, as críticas, né, a Roberto Schwartz.